Alan Al vai comer o peixe da Semana Santa? Final do mês de março é Sexta-feira Santa. Exatamente. Eu acho que tudo vai bater em cima dos próximos jogos do Campeonato Pernambucano, que é contra o Retrô, diretamente, essa semifinal, e também um possível jogo, se ele conseguir até lá jogar contra o Sport, que é o próximo jogo da Copa do Nordeste. É os clássicos regionais. São 3 jogos aí para o Alan Al, pelo menos, conseguir ir até a Semana Santa, porque senão vai ficar muito difícil mesmo. O Náutico não consegue performar. O Náutico teve tempo de trabalho, o Náutico foi o primeiro clube a se apresentar, montou o elenco bem do jeito que o Alan Al queria. Teve tempo, né, de preparação. Teve tempo, teve tudo, não tem o que reclamar. Se vê o jogador que, muitas vezes, muitos treinadores eles falam assim, Júnior, não, eu pedi fulano, beltrano e cicrano. Aí não consegui trazer o primeiro, a gente trouxe, sim, mas esses 3 não foi tu que pediu? Foi. Então pronto, então você conhece o atleta, é muita desculpa que o Alan Al vem dando, e o torcedor já esgotou. E Júnior, eu sou muito contrário a essa coisa de pouco tempo de trabalho você já troca o comando. E normalmente é assim, né, que funciona, especialmente aqui no futebol brasileiro. Mas existem casos e casos. Esse caso do Alan Al, que foi contratado ainda no ano passado, teve tempo de preparação, teve o grupo que ele quis, né? Ele escolheu, dentro do que o Ricardinho falou, não veio a primeira opção, mas veio a segunda ou até a terceira, mas foi dentro da proposta feita por ele, né? Do que ele apresentou, do que ele pediu à direção do Náutico. Para esse caso específico, você acredita que tem que dar mais tempo para ele, independentemente dos resultados que ele pode vir a obter, porque tem 2 pedreiras contra o Retrô agora, e depois o clássico contra o Sport pela Copa do Nordeste, Júnior? Eu acho, Rembrandt, que para você trocar, você tem que ter convicção de que ele não vai conseguir fazer o time render mais. E para a gente ter uma convicção disso, você tem que estar lá dentro. Eu costumo dizer que assim, a gente acompanha de perto e tal, mas o presidente do clube, ele está todo dia com o seu treinador. Ele conversa com o seu treinador, ele enxerga o seu treinador. Uma coisa é, o Alan Al foi para a coletiva e disse que a derrota foi porque o time estava emocionalmente mal. Se eu sou presidente do clube e escuto isso dele olhando no olho, eu digo, não, cara, não é que é isso, você está pensando o quê? Não é assim que se faz. Então, assim, quem está próximo lá está identificando, está vendo as falhas dele, está vendo o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, se ele vai conseguir entregar ou não com esse grupo. Tem que ter a convicção. O que a gente vê daqui, a convicção vai caminhando para que ele realmente não fique no Náutico. Principalmente desses jogos agora decisivos aí, o Náutico com essa derrota para o River caiu, ainda manteve a posição, mas ficou muito mais apertado na tabela de classificação, ficou ameaçado de sair, em alguns momentos até hoje durante a rodada ele saiu da zona de classificação, né? Se for eliminado para o Retrô de uma forma muito avassaladora, se ficar ali equilibrado, no finalzinho perder um pênalti, perdeu nos pênaltis, aí eu acho que ele continua, mas se o Retrô demonstrar superioridade nos 2 jogos e eliminar de forma exemplar o Náutico, eu acho que ele não fica não, Rembrandt. Porque eu também estou com você, é muito ruim você quebrar um planejamento. É muito ruim, mas se for o caso... Por parte da direção também, de futebol, né? Do presidente, dos seus diretores, tem diretor amador, diretor que é indicado pelo presidente, que é convocado para participar, e tem o diretor profissional também, né? O gerente, né? O executivo. E, independentemente disso, eles têm que bater no peito também e assumir a parte de culpa deles, né? Sim. Porque é o seguinte, se você contratou é porque você tem convicção no trabalho, você observou, você estudou aquele técnico, você entrevistou. Essa história de entrevista, eu lembro muito de Homero Lacerda, né? O ex-presidente do Sport, disse que com ele, para contratar, ele tinha que entrevistar. Para contratar, ele entrevistava 4, 5 técnicos até chegar a um resultado, a um denominador comum, e aí escolheu o que ele queria, dentro do que o Sport estava propondo para aquele trabalho. E no caso do Náutico, a mesma coisa, no caso do Santa. Então, se você, num momento como esse, você muda de treinador, muda de comando, você tem que assumir também a sua responsa, né? Dizer, ó, a gente tentou, acreditou, imaginou que pudesse, mas tem que dizer que imaginou que pudesse, que tentou com base. Por que o senhor acha, ou os senhores acharam, que daria certo? Por qual motivo? Ele tem que chegar também e dizer, dar essa satisfação para o torcedor, né? Eu também concordo. Eu acho que o presidente também tem que chamar essa responsabilidade junto com a sua diretoria. Mas o grande questionamento que a gente está debatendo aqui é justamente o Náutico está jogando bem. Não.
algumas partidas fora dos aflitos. Dos aflitos não está jogando nenhuma partida bem todo o tempo. Não. Tem alguns lampejos. Não, então, isso que eu ia falar. Lampejo é um primeiro tempo bom, é um segundo tempo bom. Ele 10 não consegue minutinhos. manter uma regularidade. Vamos lá, jogo contra o Vitória. O Náutico jogou bem? Não. Achou o gol ali, se fechou Não, por acho que completo. jogou bem. Jogou bem, porque... Jogar, o que seria a forma de jogar? Anular o Vitória. O Náutico anulou o Vitória. Se ele estava numa noite infeliz, o problema é dele. Mas o Náutico não deixou o Vitória criar nada no primeiro tempo. Ok, Então acho que jogou bem. ok, mas... E qual ainda foi o atacou, fez o gol. Sim, e qual foi o resultado? Empate do Vitória. Porque o Náutico recuou demais. O problema do Náutico é justamente isso. O Náutico não consegue manter uma sequência boa, consegue manter uma regularidade. O Náutico vive de altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, isso é muito ruim para o Náutico. Então, essa avaliação que tem que ser feita é: o Náutico está jogando bem? Não. Não está jogando bem. Jogadores estão rendendo? Alguns jogadores não estão rendendo. Um dos melhores jogadores do Náutico, para mim, dos últimos 3 jogos, é um dos jogadores que está mais errando passes, a Rafael Vaz. Um jogador que tem muita qualidade no passe, está errando muitos passes. Então, isso chama muita atenção. O que eu vejo, assim, por experiência, por ter passado lá também, é o seguinte: falta de comunicação. Eu acredito que não tem essa comunicação entre treinador, jogadores, essa química. E isso não pode, né? Isso não pode acontecer. Exato. Muito Exato. pelo contrário, essa comunicação ela precisa ser muito clara entre quem está comandando e quem é comandado, né? Para você tentar fazer com que os seus atletas entendam o que você quer do jogo, da estratégia. E se isso não está acontecendo, então esse problema tem que ser identificado o mais rapidamente possível. E se isso acontecer, viu, Rembrandt, da saída dele mesmo, se isso vir a acontecer, eu vou lamentar muito, porque ele foi um cara que foi muito... existia muito o ensejo de ter ele aqui, né, de ser o comandante do Náutico. A gente Durante queria várias ver ele vezes. aqui, né, Júnior? Várias vezes a gente pensou, não, dessa vez ele vem e acabou não vindo. Aí dessa vez ele veio, montou a estrutura, montou o grupo, fez o planejamento, contratou quem ele queria e o time não rende. Eu até acho que os outros também têm responsabilidade, mas a maior parcela da responsabilidade para mim, pelo baixo rendimento do Náutico, ou pelo menos por essa oscilação até o momento, é do treinador Alan Al. E a gente vai falar daqui a pouquinho do jogo, né? Da derrota do Náutico, que foi um gol de pênalti marcado no segundo tempo. Tem uma história de que o goleiro Wagner, né? Torcida apupando, vaiando, e ele fala muito e tal. Deu uma pelada ali. Tem né? uma pelada, né? A gente fala também já sobre isso. Vamos falar de Autos e Esporte, jogo que terminou agora há pouco, vitória do Leão com 2 gols de Barleta. Tem um novo ídolo pintando aí no time do Esporte, Júnior Medrado. Você dá muito apressado, viu, Rembrandt? 2 jogos, 3 gols, cara. E uma assistência. Olha só, tem que os ter números só calma. crescem. Só crescem. Ele que surgiu brilhando no São Bernardo, todo mundo achava que ele ia arrebentar, e foi pro Corinthians, não jogou nada, o jogo foi pro Ceará, também não foi bem, e agora volta aí na sua carreira, um cara muito jovem, mas que já passou por essas oscilações na sua carreira. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, contra fato não há argumento, né? Ele tá fazendo, os números mostram que ele tá fazendo um bom trabalho, mas ainda falta o encaixe, ver onde é que ele vai jogar. Dessa vez ele entrou no ataque, recuou o Lucas Lima. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, e esse jogo contra o Altos, num gramado daquele, Rembrandt, talvez a gente tivesse que escolher um outro nome de esporte, porque futebol não é outra coisa aquilo ali. Com aquele gramado ali, com aquele pasto que aquele gramado ali, podia chamar de outra coisa. Agora uma perguntinha. Lá em Santa Maria da Boa Vista, como é o pasto? O estádio é de Vanes Nascimento, lá em Santa Maria da Boa Vista. Um estádio maravilhoso, entendeu? Só perde para os estádios de Rembrandt lá em Vitória de Santo Antônio. Não, Júnior, não. Maravilhoso. O seu ganha, porque o meu nem estádio tem nesse momento. O Carneirão foi abaixo, mas vem aí uma arena moderna Boa, lá boa. para a nossa Vitória de Santo Antão. E a gente está esperando aí, logo, logo, vocês vão ter novidades.